Bem-vindos ao Bê de Barbária. Hoje eu vou falar com vocês, então, sobre as minhas leituras de setembro e também os livrinhos que eu ganhei de aniversário. Bom, esse mês de setembro eu tava num ritmo bem devagarzinho, então eu li bem pouquinho, mas foram leituras bem gostosas e leituras com propósitos, assim, que é sempre muito bom. Então eu terminei Mulheres, Cultura e Política. Esse livro aqui, eu tinha começado ele, se eu não me engano, em julho. Eu tinha lido metade dele... Mentira, eu li metade dele em agosto. E aí eu completei ele agora. Ele é curtinho, tem 200 páginas. E ele traz uma coletânea, né? Ele é uma coletânea de discursos e artigos e prefácios que a Angela Davis fez nos anos 80. O que acontece? Eu já tinha lido A Liberdade é uma Luta Constante, que tem a mesma proposta, só que, se eu não me engano, as palestras e tudo mais são já dos anos 2000. Eu acho que se eu tivesse lido esse aqui antes, eu teria gostado mais. Por quê? Aqui a gente tem discussões que, apesar de muitas delas ainda estarem se desenvolvendo, muitas pautas ainda são lutas do movimento feminista, do movimento negro, já são pautas que, de alguma forma, a gente já tem um senso mais fechado, a gente já tomou decisões a respeito disso, né? Então, eram muitas pautas que eu já conhecia, que eu já tinha ouvido falar. E acaba que você não fica tão surpreso com a posição da Angela Davis, apesar de ser muito interessante contextualizar e ver que coisas que a gente pensa hoje, ela já pensava nos anos 80. Eu indicaria muito esse livro aqui para começar a ler Angela Davis, porque você aprende meio como ela conversa, como ela argumenta, e aí depois, por exemplo, você vai para Uma Liberdade é uma Luta Constante, em que ela vai argumentar, por exemplo, com relação ao encarceramento em massa, e aí você tem tanto a argumentação dela, que é muito boa, quanto você tem as ideias mesmo, que surpreendem, porque são coisas que a gente não pensou. Depois eu li este livro aqui, A Resistência dos Vagalumes. Ele tem diversos autores, como vocês podem ver na capa. É uma coletânea LGBTQ... aqui tá como LGBTQ, mas LGBT+, de qualquer forma, tem pessoas trans, pessoas héteros, pessoas cis, pessoas que, na verdade, não sabem nem dizer o que são, que ainda estão se encontrando em denominações e tudo mais. E é uma coletânea de contos e poemas, o que eu achei bem massa, porque já que a gente não vai limitar a sexualidade, então também que a gente não limite a forma do texto de cada uma dessas pessoas. E assim, muitos eu gostei, eu fiz várias marcações. Esse livro aqui eu li pro Clube Plex da Tami, né? Esse foi o mês de mediação da Tami. Muitos dos autores estiveram lá. Eu peguei alguns autógrafos, como vocês podem ver. Alguns assinaram aqui na frente, outros assinaram no próprio conto, no próprio poema. Mas foi muito massa poder conversar, ver como aquilo foi organizado, ver o sentimento de cada um, a impressão de cada um. Alguns autores leram trechos de seus contos, livros. A leitura da Mara Moira foi a que mais ficou marcada na minha cabeça, porque o conto dela é todo escrito em pajubá. Então ela entoou, assim, uma levada muito massa, ficou muito bonito, muito vocal, assim. Eu devia ter gravado um pedacinho pra trazer aqui pra vocês, infelizmente não pensei nisso na hora. E eu acho muito legal porque traz autores mais conhecidos como Natália Borges Polesso, Marcelino Freire, Rafael Montes, Cidinha da Silva, mas também traz vários autores que eu não tinha ouvido falar e pelos quais eu me apaixonei, e eu com certeza quero ir atrás da obra deles. Acho que eu vou destacar aqui principalmente a Gabriela Soltello e a Tatiana Nascimento. A Gabriela fez um conto, mas eu sei que ela tem um livro de poemas publicado. Eu já conversei com ela no Instagram, eu vou comprar em breve o livro dela, assim espero. E a Tatiana tava lá, ela escreveu um poema. As duas escrevem belamente. São, acho que, as duas que eu mais gostei, que eu nunca tinha lido nada a respeito, né? E que não é tão famosa, que a Cinha da Silva eu gostei, mas eu já esperava um pouco gostar dela, pelo que eu já tinha visto de trechos, de conversas com ela. Temos também o nosso projeto Obscena e Lúcida. Então, esse mês nós lemos o Cartas de um Sedutor. O Cartas é o último livro da trilogia Suja, da Hilda. Eu tô pensando em fazer a resenha de Cartas e de Contos de Escárnio juntos, porque foram livros que eu acho que tem a mesma pegada, que são complexos, mas que eu não gostei tanto. Não acho que tem tanto a falar com vocês aqui, então tô pensando em fazer essa resenha junto. Ainda não gravei. E acho que agora, em outubro, a gente vai ler tanto o Ruth Lunada quanto o Estar Sem o Tecido, porque o Ruth Lunada tem 11 páginas. Então, a leitura vai ser feita na primeira semana de outubro já, e aí a gente conclui
esta obra maravilhosa de Hilda. Eu li também as entrevistas referentes ao período, né, de Fico Besta, Quando Me Entendem. Comecei esse livro no começo do ano, e hoje eu tô na página 160. Ela tem um total de 230, 240, então em breve também a gente conclui essa leitura que vem nos acompanhando há tanto tempo. E agora acabaram as minhas leituras, eu li bem pouco mesmo. Eu posso até falar um pouquinho com vocês sobre a 451. Eu não terminei de ler, mas tem 2 matérias que eu queria destacar pra vocês. Então eu acho que vale, assim, elas estão bem no comecinho. Mas a primeira é essa da Virginia Woolf e a Barbárie, que é o editorial. Faz muito tempo que eu tô indicando editorial em todos os vídeos, mas é porque ele é realmente muito bem escrito pelo Paulo Roberto Pires. Eu tenho gostado bastante. E eu gostei muito porque ele fala nesse editorial sobre como a Virginia Woolf lidou com a guerra, né, com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra, aliás, desculpa, com a Segunda Guerra, porque assim, tem uma frase do Kafka que é alguma coisa do tipo, anunciaram a guerra, à tarde natação, porque você ficou sabendo que anunciaram uma guerra com algum outro país, mas na prática você ainda tem que trabalhar, você ainda tem que fazer as suas coisas, você ainda tem que buscar seu filho na escola, então no começo, a guerra não traz essa mudança brusca, né, e aí aqui fala sobre os diários da Virginia, ela falando quando ela percebeu que a guerra era realmente séria, que as pessoas não podiam se movimentar por causa das bombas e tal. E aí ele conclui fazendo uma ligação com o Brasil, infelizmente, de 2019. Infelizmente. Porque não era pra gente ter esse tipo de situação em 2019. Mas infelizmente o Rio de Janeiro elegeu o Witzel. E aí ele diz assim, eu separei aqui pra vocês. O ruído das bombas, escreve Virginia Woolf, interrompe um pensamento sereno e consequente sobre a paz. Todavia, é um som que deveria, muito mais do que preces e hinos, nos compelir a pensar sobre a paz. Foi isso que fizeram no mês passado alunos de escolas da Maré, complexo de 16 favelas do Rio de Janeiro. Não há, como quer fazer crer um jornalismo sensacionalista, uma guerra, mas ataques sistemáticos às populações pobres. Sob rasantes de helicópteros da polícia e pesada fuzilaria, as crianças produziram em desenhos e redações algumas das mais eloquentes reflexões sobre a barbárie, denunciando a violência e pedindo paz. Suas vozes tiram o sono de quem ainda não foi hitlerizado, como a alta autoridade que questionou sem provas a autenticidade do que se vê e lê ali. Então não preciso dizer mais nada, né? A respeito do absurdo que é o governo Witzel. E a outra matéria que eu gostei muito é da Paula Carvalho, chama 1001 Aladins. Essa matéria aqui eu achei bem massa porque a gente tem 3 traduções do Aladim, uma da Carolina Barcelos, uma do Carlos Heitor Coni e uma do José Roberto Ochea. E uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, mas o Aladim, ele é uma história dentro das 1001 Noites. E aí a Paula vai contando um pouco aqui a respeito e fala sobre essas diversas traduções, porque as 1001 Noites em si, elas foram traduzidas e existem traduções dela em que há cortes, censuras, por causa das partes pornográficas, por causa das palavras de baixo calão. E aí eu fiquei muito empolgada de ler a edição da Zahar, que aparentemente é a mais completa, mas todo o panorama que ela traz aqui, as reflexões que ela faz sobre Aladim, eu achei muito massa. Infelizmente eu não vi o resto da revista. E vamos então ao que eu recebi aqui em setembro. Isso não vai acontecer sempre, mas aqui em setembro eu acabo recebendo mais, eu acho legal agradecer. Em primeiro lugar, veio o livro da tag do mês, que é O Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Eu já tinha lido esse livro, mas eu não tinha ele, por isso eu não cancelei o meu pacote. Lembrando que se você quiser 30% de desconto na sua primeira caixinha, tem um código aqui embaixo com esse desconto de 30%. Lá tá dizendo que você ganha R$35 na loja, mas não é mais, mudou, eu preciso alterar lá embaixo. Essa edição é bem bonita, eu fiquei muito contente de recebê-la, não sei quem viu o meu unboxing, mas enfim, é bem legal. Aí eu só li o prefácio extra que eles trazem aqui, que é um prefácio do Domenico Starnone, que eu amo. Depois eu ganhei do meu chefe, um chefe meu me deu um vinho da Argentina e o outro me deu o Jogo da Amarelinha, do Cortázar, nessa edição lindíssima da Companhia das Letras. Estou pensando em ler no mês que vem, fazer vídeos de tempos em tempos com a minha leitura. É um livro que vai demandar tempo, mas eu também não estou precisando fazer vídeos aqui pro canal. Tenho uma sobrinha,
Então dá pra me dedicar, parar um pouquinho e me dedicar a esse livraço. Obrigada, chefe. Aí eu vou tomar o vinho, lendo o Jogo da Amarelinha. Tudo argentino, vai dar tudo certo. Depois eu ganhei da editora Taverna e do autor Davi Kotek esse livro, O que Acontece no Escuro. É um livro de contos, muito bonita a parte interna dele. É muito bem produzida pela editora Taverna. Eu fiquei muito curiosa em lê-lo. Eu conversei com o Rodrigo Tavares, ele me falou bemzíssimo desse livro, como eu gostei desse do Davi. Então eu aceitei a intermediação para que eu também recebesse esse livro. E aí eu trago aqui pra vocês o que eu achei. Eu também ganhei um vale-compra de 2 amigas do meu pai e eu acabei pegando A Fúria, da Silvina Campo, essa autora argentina, que eu tô louca pra ler, é um livro de contos bem curtinho. E também peguei este livro aqui, Eu e Não a Outra, A Vida Intensa, de Hilda Hilst, que é um livro da Tordesilhas, eu tô louca pra ler. Falaram que é muito bacana como ela dispõe a biografia por temas e não por ordem cronológica. Então tem tipo literatura e tal, e tem a questão da relação com a família, e a gente vai conhecendo a Hilda por tópicos. Eu tô pensando em ler esse livro depois que eu terminar o projeto, porque eu também não quero esgotar o que eu tenho de Hilda, né? Eu quero ir lendo. Eu sei que não vai dar pra vida toda, mas vai dar um bom caldo ainda. Eu ganhei da Tati, a Tati Mascarenhas, que é uma inscrita aqui do canal e lá do YouTube. Ela veio no meu aniversário e ela me trouxe Mulheres de Ficção, da Virginia Woolf. Eu tô louca pra ler também, é um livro super curtinho, tem 100 páginas. E eu quero ver as reflexões de Virginia, que são sempre muito assertivas, né? Quem leu Um Teto Todo Seu sabe disso. E eu ganhei do meu amigo Ivan, querido Ivan, O Labirinto do Fauno, que é um livro escrito com base no roteiro do filme. Então é escrito pelo Guilherme Del Toro e da Cornélia Funk. É da Intrínseca, mas ele tem uma edição toda na brisa da Dark Side, ó. A lateral colorida, tem a fitinha preta e tudo mais, é muito lindo. Já me disseram que esse livro traz uma profundidade psicológica e uma contextualização histórica muito maior do que no filme, então me interessa mais ainda. Depois eu ganhei, por intermediação do Humberto, o livro As Coisas, do Tobias Carvalho. Foi o Sessi que me enviou esse livro. É um livro de contos, como vocês devem saber. Esse livro chamou muita atenção, acho que foi ano passado, quando ganhou o Prêmio Sesc de Literatura. Tá aqui o Tobias. Tobias e eu conversamos no YouTube, no Instagram, aliás. Ele me segue, quem sabe ele comenta aqui no vídeo falando que viu. E em breve eu pretendo ler também. Não sei se vocês perceberam, mas estou lendo mais literatura LGBT. Pretendo trazer mais pra vocês também. E aí, por último, mas não menos importante, tem 2 livros aqui que eu ganhei dos meus companheiros do Clube do Starnone, que foi, então, A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Esse livro lindíssimo, que veio do Ceará pra mim, o Hilário. Tá vendo aqui que lindo? O Hilário foi, então, lá num festival que teve, pegaram um autógrafo da Socorro pra mim. Um querido, eu amo o Hilário de paixão. Uma das melhores pessoas que esse YouTube já trouxe pra mim. Muito obrigada. E não atrás está o catálogo de perdas do João Manzanello Carrascosa e Juliana Monteiro Carrascosa. São pai e filha. Ela é fotógrafa, ele é autor. Aí nesse livro você abre aqui assim, ó, são mini contos. E aí aqui tem um conto e aqui tem uma fotografia referente ao conto. Todas as páginas são assim dobráveis. Essa edição é da SESI Editora e quem me deu foi o Matheus, literato brasileiro lá do Instagram. E eu gostei muito, obrigada, Matheus. Era um livro que eu queria e que eu já tinha visto várias vezes, mas eu nunca tinha tirado do plástico e nunca tinha visto o quão bonito ele é por dentro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez tiveram poucas leituras, mas a vida é assim mesmo. Volto com vocês já com leituras de outubro, porque eu tô lançando esse vídeo provavelmente bem atrasado, né? Eu tava atrasada com as leituras, tô colocando em dia. Espero que tenham gostado. Se querem ver as resenhas desses livros que eu mostrei aqui pra vocês, comentem aqui quais vocês querem ver pra eu tentar dar uma prioridadezinha. E se inscrevam no canal pra ver a resenha quando elas saírem. É isso, um beijo e até a próxima.